Nosso segundo tema é a gestão eficiente dos contratos de saneamento básico diante de arranjos institucionais complexos. João, queria começar por você. Como enfrentar a complexidade dos arranjos institucionais no setor de saneamento? Bom, eu vejo que o problema principal, né, dessa complexidade, ela se situa na titularidade, na discussão sobre a titularidade do serviço de saneamento, né, que é uma discussão que já foi até objeto de decisões do Supremo, né, quando se está diante de um consórcio, ou de consórcio não, desculpe, de uma entidade, uma região metropolitana, por exemplo, das micro-regiões, né. Então a complexidade, eu acho que ela existe, ela decorre por conta da discussão sobre titularidade. Então, por ela se situar na pessoa do município, né, isso tem reflexos maiores, né? Então, desde a questão da regulação municipal, a questão das agências reguladoras no âmbito do município, e aí isso vai gerando realmente uma diluição dessa normativa, né, mais complexa. Então, me parece que a constituição de consórcio, ou o que eu acho, em algumas situações, melhor do que o consórcio, seriam as entidades regionais federativas mesmo, quais sejam, né, a região metropolitana e micro-regiões, porque eu vejo essas entidades com uma maior estabilidade na sua constituição e continuidade. Me parece que é um caminho que poderia, né, ou pode auxiliar para uma maior segurança jurídica do serviço, né, ou seja, você consegue, primeiro, poderia potencializar a questão econômico-financeira, porque você agregaria mais entes, né? E, ao mesmo tempo, você também uniformiza certos marcos regulatórios locais, regionais, né? Então, me parece que a complexidade que a gente tem hoje no arranjo institucional, qual é a agência reguladora que vai normatizar aquilo, que vai regular aquele serviço, quem é o poder concedente, se é o município ou se é a entidade regional, qual a relação do Estado com o município, né? Ou seja, a gente tem instrumentos jurídicos que tentam minimizar isso. A gente pode fazer convênio entre o Estado e os municípios, convênio entre o Estado e, eventualmente, o consórcio, né? Para delegar, muitas vezes, para a agência reguladora estadual, e aí você não tem necessidade de que o município implemente uma agência reguladora municipal, né? Existem instrumentos jurídicos que tentam superar essas dificuldades de arranjos institucionais. Precisa, evidentemente, ter disposição política, interesse dos municípios e do Estado de entabularem esses acordos, né, desde os convênios e até a constituição de entidade regional por meio de lei estadual. Né, para eu criar uma entidade, uma região metropolitana ou até as micro-regiões, eu preciso de leis estaduais, né? E no caso em alguns casos, até lei municipal para autorizar que o município, por exemplo, no caso de consórcio, pelo menos, né? Que o município integre aquele consórcio. Então, é um arranjo bastante complexo, né? Envolve poder executivo, poder legislativo local, poder legislativo estadual. Por isso, até, às vezes, um empecilho para se desenvolver de uma maneira melhor o saneamento, por conta disso, dessa complexidade, que no final das contas tem seu início, né? Ele nasce da decisão da Constituição de delegar, de titularizar o município com essa prerrogativa, né? Com esse dever, na verdade, de prestar o serviço local de saneamento básico, né? Esse é um tema que, às vezes, muitas vezes, acaba sendo até um dos grandes entraves para se viabilizar um plano de PPP, ou de concessão no setor de saneamento, né? E a gente sempre, agora principalmente, volta o olhar para o novo marco regulatório, né? Que ele traz medidas e aprendizados para tentar, já sim, solucionar algumas dificuldades e facilitar esse ambiente institucional, né? Por outro lado, o ponto que nos faz refletir é que a cultura brasileira, ela acaba sempre sendo muito ligada à necessidade de uma legislação para forçar algumas atitudes, né? Então, em situações que a legislação poderia ser um pouco mais ampla e aberta, para permitir que essas atitudes já sejam feitas e facilite o processo
de arranjo institucional, no final acaba acontecendo o contrário, fica todo mundo aguardando uma lei que já defina, estabeleça como se proceder para então seguir num determinado arranjo. É lógico que nós temos a Constituição, como o próprio João falou, que traz diretrizes, e ali ficamos numa situação muito mais restrita pela dificuldade, ou pelo próprio arranjo da Constituição, ou pela dificuldade de qualquer ajuste nela, mas mesmo assim, não pensando só nisso, pensando no todo, a gente, população brasileira, né, cultura brasileira, acaba, às vezes, entrando em algumas armadilhas da legislação. Por outro lado, esse é o caminho, por isso que eu sou a favor do marco regulatório, né, do novo marco e dos ajustes que ele traz e das melhorias que ele propõe, né. Mas é uma reflexão aqui do arranjo institucional, pensando no todo, porque ele sempre acaba sendo um entrave, principalmente na área de saneamento. Álvaro, você tem alguma crítica aí a falar sobre o meu ponto? Não, crítica não, eu acho que tá muito bom o que foi exposto aí, e eu só diria o seguinte, de fato, como vocês falaram, a gente tem um grande desafio institucional. Isso eu diria que tem um pouquinho de raiz histórica, porque quando as companhias estaduais de saneamento foram criadas, lá pela década de 70, na época do BNH, do Planasa, elas tinham uma missão, e essa missão se instalou em todos os estados. Poucos municípios ficaram fora do sistema Planasa. Quando as companhias estaduais de saneamento foram atingindo a sua meta de abastecimento de água, isso se deu por volta da década de 80, tá? E isso aconteceu antes da extinção do BNH e do Planasa, veio a Constituição. Naquela época, as companhias estaduais de saneamento já tinham contratos de concessão em modelos bem antigos, que vocês, como estudiosos aí da área jurídica, devem conhecer também, tá? A Constituição, ela trouxe uma visão diferenciada, tá? Importante naquele momento, e que deu aos municípios muito mais, vamos dizer assim, obrigações do que eles já tinham, e, como a gente vê na prática, principalmente no setor de saneamento, poucas condições de suprir aquelas obrigações que receberam. Mas continuamos avançando. Os municípios, como poderes concedentes, titulares únicos em alguns casos. Depois, a gente seguiu nesse avanço todo aí, vem a Lei 11.445, que mais ainda fortalece o papel do município na gestão dos serviços de saneamento, e a gente mantém ainda um modelo que eu digo assim, que é um modelo de torturar qualquer administrador, porque o que é que você tem? Você tem um poder concedente municipal, que na maior parte das vezes não interage com o contratado dele, que é a Companhia Estadual de Saneamento, que é quem tem responsabilidade de fazer acontecer naquele município os serviços de água e esgoto, mas o dinheiro é federal, tá? Então tem o governo federal entrando com o dinheiro. E no meio do caminho foram criadas as agências reguladoras que são estaduais ou municipais. Então a gente tem, para vocês do mundo jurídico, um grande desafio sempre, né? Como é que a gente consegue viabilizar modelos que nessa salada toda que se criou, com todos os bons interesses possíveis, né, que a gente imagina, tá? Encontrar modelos que se tornem seguros para que um outro agente, que começou a aparecer também no mundo dos serviços de saneamento desde 95, que é o operador privado, ele também possa atuar de forma segura. E aí, só para encerrar, eu acho que a segurança tem que ser para os dois, agentes públicos, prestadores de serviços, com suas competências e seus perfis, e os agentes privados, prestadores de serviço. Com o mundo que a gente tem no setor de saneamento, esse mundo institucional, realmente cada estudo, cada projeto, por isso que eu gosto sempre de enfatizar aquilo que sempre tem que fazer um estudo em cada lugar, é um desafio jurídico, que vem embasado naquilo que eu sempre gosto de chamar a atenção do modelo técnico, do modelo econômico, mas quando cai na mão do escritório jurídico, além dele compatibilizar aquela base técnica e econômica, ele vai ter que se debruçar sobre milhões de opções que decorrem das interpretações da forma como institucionalmente o saneamento existe no Brasil. Então daí eu acho também que o novo marco regulatório ele pode ser uma oportunidade da gente ir tentando avançando nesse espaço de tartaruga que a gente vem no setor de saneamento há muito tempo, né? Mas eu acho que o importante é seguir adiante, é olhar para frente e trabalhar. Legal. Álvaro, vou aproveitar e seguir com a segunda pergunta para você.
Qual a importância da centralização da regulação em uma autarquia federal para o bom andamento dos projetos na área de saneamento básico? Hoje eu digo que a maior importância que eu vejo depois de trabalhar aí 35 anos no setor de saneamento e ter começado a minha carreira em 85 em companhia estadual, é que ao termos uma agência centralizada, uma agência reguladora centralizada para o setor de saneamento, a gente vai conseguir inserir o saneamento de fato como serviço essencial e estratégico para o Brasil. A gente não pode continuar tratando o serviço de saneamento como uma coisa muito importante, mas que fica entregue a quem muitas vezes não tem condição, muitas vezes não tem condição de resolver o problema. É deixar nas mãos de estados com enormes deficiências, deixar na mão de municípios com enormes deficiências, que infelizmente são a maioria no Brasil, e você não criar uma alternativa que pode auxiliar, que é, de fato, você ter uma agência reguladora federal que possa orientar os caminhos da prestação do serviço de saneamento no Brasil. As agências reguladoras, hoje a gente tem no Brasil mais ou menos 50 agências reguladoras no Brasil. Os estudos da ABAR indicam que aproximadamente, sem muita precisão, como eles mesmos falam, 37% dos municípios brasileiros que têm agências reguladoras têm agências que regulam água e esgoto. Em outros casos, elas são multidisciplinares, quase todas elas, e sendo multidisciplinares, o setor de saneamento caminha muito lentamente dentro dessa visão de regulação, tá? Então, eu acho que ter a ANA, que talvez não fosse o modelo ideal, mas que no futuro pode evoluir para uma agência nacional de saneamento, a gente ter isso no governo federal é um grande passo. Eu vejo, Álvaro, assim, concordo totalmente com você. Eu vejo que é curioso até porque, se a gente for pensar agora no que nós estamos vivendo do momento de coronavírus, é uma pandemia de legislações e regulações, né? Nossa, é demais. Você vê uma legislação federal, estadual, municipal, algumas vezes conflitantes entre si, uma dificuldade enorme de se tomar decisão, né, do privado tomar decisão e definir um caminho em cima desse mundo regulatório, fora as regulações específicas, né? Então você tem os executivos, mas dentro disso você ainda também tem órgãos específicos, como o Banco Central, como agências reguladoras. Então, assim, realmente, eu acho que a gente poderia, talvez, até aproveitar os aprendizados positivos de momentos como esse, né, para catalisar, que é o que a gente vê acontecendo muitas vezes na pandemia agora, acelerar processos de organização e aprendizados, né, e eu vejo o caso do saneamento como podendo tirar proveito disso também, né, que já é uma dor, como você trouxe, já é uma dor do setor de tempos, que é várias regulações. Imagina para um privado que consiga ter contratos hoje na área de saneamento em diferentes municípios e diferentes estados. Ele tem que ter um corpo todo preparado, uma área só para cuidar disso, né? Muito maior do que precisaria. Então, isso no final gera custos, aumenta o preço, traz consequências negativas para o usuário, né? E que vai pagar aquela conta. Então, realmente ter uma agência nacional que dê diretrizes e que faça um papel mais de organizar toda a regulação, ainda, lógico, que tenha questões específicas regionais, mas é importante que tenha uma diretriz nacional, né? Que oriente e regule até, em algumas situações, de uma forma mais uniforme, né? Eu acho que é bastante interessante essa tentativa do marco legal de atribuir esse novo papel para a ANA, né? Tem um desafio da própria ANA conseguir se reorganizar para isso, porque há uma mudança de direção importante, né, até para a sua própria composição de servidores, de agentes públicos, e até pela qualidade das normas que ela terá que produzir, né? Ou seja, normas técnicas que
a ideia é que sejam seguidas, né, ela tem a adesão das agências reguladoras regionais ou locais. Para isso se pensa até um incentivo de recebimento de financiamento ou de verbas federais, né, porque caso contrário o município não teria muito interesse em fazer essa adesão, mas me parece um caminho interessante para gerar segurança jurídica, né, promover segurança jurídica para o investidor privado, para o parceiro privado, né. A gente ouve relatos de empresas que têm mais de uma concessão, que elas têm uma certa dificuldade de definir estratégias de ação, porque em cada contrato você tem uma maneira totalmente diferente de relação com a entidade fiscalizadora, né. Isso é uma decorrência, como a gente comentou, da natureza do serviço de saneamento, que é um serviço tende a ser um serviço local, né, do município ou de alguns municípios. Então, alguns municípios não abrem mão de terem eles esse poder da regulação e da fiscalização, né. Em alguns casos isso até passa por Estado, né, por meio de convênio, como a gente comentou agora há pouco, mas em geral me parece interessante essa tentativa de trazer a ANA para esse papel, mas ela vai ter que se esforçar bastante, eu imagino, para esse redirecionamento, para elaborar as normas técnicas, né, as diretrizes, então provavelmente por consultas públicas, audiências públicas, e aí seguir com o desenvolvimento desse serviço de regulação e fiscalização mais eficiente. Eu vou só tomar um pouquinho do tempo também, só para acrescentar um outro papel muito importante das agências reguladoras, que é no controle social e na transparência, que tanto serve para o operador público quanto para o operador privado. Eu acho que isso é um outro ponto também muito relevante da gente conseguir ter uma agência federal que induza a esses procedimentos serem de fato utilizados. Eu queria também trazer só um ponto que eu acabei esquecendo de comentar, que, por fim, né, que há também uma dificuldade dos municípios em fazerem essa regulação, em terem uma estrutura administrativa que traga orientações, normas e faça propriamente a regulação. Então, existe, por um lado, o conhecimento do município, da questão local, por outro, uma dificuldade de organização administrativa, o que faz todo sentido você ter uma orientação até para facilitar a vida desses municípios, né? Tem municípios grandes, capitais, que têm uma condição melhor, mas a gente tem que lembrar que tem vários municípios pequenos que não têm estrutura administrativa e que eles gostariam muito de receber e ter um órgão mais institucional e de federal, né, de âmbito federal, para que já faça esse trabalho e passe para eles as orientações, né? Sem dúvida. Excelentes insights. Queria agradecer a participação de vocês nesse bloco e aguardo a participação no próximo tema.